coletivo lotado de passageiros se envolve em uma tragédia. As imagens impressionam e comovem. E ainda pior, esse tipo de acidente tem aumentado nos últimos anos por causa do transporte clandestino. Veículos sem manutenção, sem protocolos de segurança e com motoristas exaustos. Cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres a investigação e a fiscalização, um trabalho dificultado pela máfia do transporte. Acompanhe as imagens. Um ônibus em alta velocidade na BR-376, na região de Guaratuba, litoral do Paraná. Mesmo com 50 passageiros, o motorista acelera na descida, na Serra do Mar. O veículo atravessa o pontilhão e, após a curva, a tragédia. O motorista perde o controle, arrebenta a mureta de proteção e cai na ribanceira. 19 pessoas morreram. Entre elas, uma criança de 6 anos e um adolescente de 14. O ônibus que saiu de Ananindeua, no Pará, em 22 de janeiro, levaria 5 dias para chegar ao destino, São José, Santa Catarina. Mas em 25 de janeiro, tudo mudou. Depois de 5 meses de investigação, a polícia do Paraná chegou a uma organização criminosa. O acidente que provocou a tragédia foi causado por uma rede de transporte clandestino. Os laudos comprovaram a falta de manutenção no veículo e irregularidades na licença de viagem. O problema do transporte clandestino é que tu não tem garantia de que o veículo está em condições de mecânicas corretas, se os freios estão bons, se o motorista está com os cursos em dia, está com a saúde médica em dia. Para evitar acidentes como este, a Agência Nacional de Transportes Terrestres faz uma verdadeira cruzada contra o transporte clandestino. Nós acompanhamos de perto o trabalho desses profissionais. Duas equipes fazem um bloqueio na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, para coibir o transporte ilegal. Hoje nós estamos aqui na Fernão Dias realizando a Operação Pascal, que é uma operação que a NTT faz rotineiramente no combate ao transporte clandestino de passageiros. O primeiro ônibus azul tem cerca de 20 passageiros, que são obrigados a viajar acompanhados de todo tipo de tralha. Tinha geladeira, tinha bicicleta, tinha pneu, aqueles tambores lá cortados. Os agentes obrigam o motorista a descer tudo para o bagageiro. Nos oferece risco aos passageiros, né? Elas estão soltas ali. Nas viagens interestaduais e internacionais, os motoristas precisam ter em mãos uma licença de viagem como esta, emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A licença traz os dados da empresa, os nomes dos motoristas e o mais importante, o roteiro de viagem e os passageiros. Licença de viagem em mãos quer dizer que tem que estar válida. Isso aqui não está válida, não tem ninguém dá. Só que isso a Advocacia Geral da União vai dizer pra gente. E aí se ela disser que não vale realmente, se não tiver nenhum passageiro, apreensão. Na autorização, todos os dados batem, exceto a relação de passageiros. Os nomes contidos no relatório não correspondem. Faz a primeira viagem com a licença de viagem de turismo, a segunda viagem, que é o retorno, eles voltam com outros passageiros, o que não pode, o que é proibido. O problema é que as empresas conseguiram o aval da justiça para rodar. Para mim, empresas que vão precisar de um juiz para continuar fazendo a irregularidade são empresas que não estão preocupadas com a segurança do seu passageiro. Elas estão preocupadas com o ganho de dinheiro. Mesmo com a irregularidade detectada, a ANTT não pode fazer nada. Nesses casos, ele está tirando os passageiros de uma empresa regular, com seguro, com inspeção técnica, com controle de jornada de motorista, tudo direitinho. O motorista do ônibus recebeu 3 multas e foi liberado. Não é de hoje que a indústria do transporte clandestino funciona a pleno vapor. Quase 250 para sábado. Meu medo é só fiscalização
Sim, eu sei. A gente faz de tudo, a gente tem várias informações para a gente não passar em vídeo. E agora com esse acidente agora, imagino que vocês devem estar... Não, ele não tá a fiscalização assim, porque a gente tem informação, modelização, enquanto a gente vai para outro. Mas nem todos conseguem fugir. A segunda equipe da NTT recebe uma informação quente e segue para o local. Aqui, ó, fica esperto, que é logo depois aqui desse viaduto. Eles chegam no momento em que o motorista está fazendo o embarque dos passageiros. Na lateral do ônibus, nenhuma indicação de que seja um transporte regular. Os agentes abordam o homem e pedem a documentação. Carira. 32 horas de viagem sem parar. Essa é a distância entre São Paulo e Carira, no interior de Sergipe. Enquanto a gente checa a documentação, os passageiros aguardam, ansiosos. Então, o seu Ednei, eu vejo que não tem autorização para ir pagar, né? Não. O motorista não se abala. Não é a primeira vez que ele passa por essa situação. O veículo será apreendido. Ele insiste em dirigir o ônibus até o pátio. Pode chamar o pátio, não. Só que eu levo dirigindo. Não. O agente avisa. O veículo será levado por um guincho. Na verdade, a partir do momento que ele está apreendido, quem é responsável é o pátio. Mais uma vez já aconteceu isso, aí ele bateu, esbagaçou tudo, ele é responsável. Aí na hora que ele tirar daqui, eu tiro a foto, pode ser? Não, ele vai fazer um checklist. Pronto, eu vou tirar a foto do jeito que ele está levando o carro. Não. E checam o ônibus minuciosamente. Constatamos assim que esse para-brisa trincado também não poderia estar assim. Não pode viajar desse jeito. E um para-brisa quebrado é a mesma coisa que um extintor vazio. Ele é um item obrigatório que está com defeito. Para poder seguir viagem, ele tem que regularizar esse defeito. Com todos os passageiros desembarcados, começa a fiscalização na parte interna. Faltando um martelo aqui, ó. Isso é uma regularidade. Você precisa ter todos os martelos. O negócio do transporte clandestino é muito lucrativo e cresce no país. O motivo é que os ilegais não estão sujeitos à adoção de protocolos de biossegurança em função da Covid-19. A gente vai fazer uma autuação por conta dessa falta do martelo. Quem está nesse ramo não se importa com as multas, que podem, somadas, chegar a valores astronômicos. Então, a gente vai fazer as autuações. Junto com a autuação vem a medida administrativa, que é a apreensão do veículo, né? O veículo vai ficar, no mínimo, 72 horas apreendido, né? Depois de 72 horas, ele pode liberar o veículo aí, pagando os custos do pátio e da remoção. A primeira equipe da NTT se apronta para uma nova abordagem. Nós recebemos informação de que 2 veículos possivelmente irregulares passaram em Mariporã agora e estamos aguardando aqui para quando eles passarem nós ir atrás para abordar. Eles param o ônibus e, surpresa, não há passageiro. Viajando sem a licença, sem seguro, então era de interesse nosso. Aí a gente faz a abordagem, mas está sem passageiro. E como está sem passageiro, a gente não tem muito o que fazer. Essa estratégia de esvaziar o veículo antes da fiscalização mostra o poder da máfia do transporte clandestino. Mas como vai saber se está com passageiro ou não, né? Provavelmente, eles sabendo que nós estamos aqui na região fiscalizando, eles devem ter deixado os passageiros em algum posto aí para trás. Em outro ponto da rodovia, a segunda equipe sai em perseguição a um ônibus suspeito. Então, a gente acabou de receber aqui uma informação que tem um ônibus fazendo um embarque ou desembarque, a gente vai verificar suspeito, ele está em atividade suspeita. E nós vamos lá fazer a abordagem no local para ver o que é que está acontecendo de fato. Ela alcança o coletivo. A placa está meio apagada, é difícil de identificar. Os agentes emparelham com o ônibus e dão ordem de parada. Para aqui na frente. Onde você puder encostar, aqui tem um posto ali na frente. Isso.
posto fazem a investigação. Tá fazendo da onde para onde? Nós estamos fazendo São Bernardo da Fortaleza. Mas o motorista já avisa. Roda com liminar da justiça. No caso de você, tem a liminar, né? Veio a linha na liminar, então a gente vai só fazer aqui a notificação, né? A NTT volta para a estrada. Um novo veículo suspeito aparece no radar. A placa é checada. Não habilitado no freitamento. O ônibus encosta. Não tem registro de seguro, não, viu? Deixa eu falar com ele, né? Tá perigoso. Alguns minutos depois, o agente volta, frustrado. O carro tá vazio. Tá Tá vazio? sem passageiro. Ah, Tem sinal de uso ali. Ele deve ter deixado esse passageiro em algum lugar e passou aqui vazio. tá, entendi. Eu vou liberar ele, porque aqui tá perigoso. Tá bom. O trabalho da Agência Nacional de Transportes Terrestres é fundamental. E mesmo tendo que contornar o esquema da máfia do transporte clandestino e de empresas que recorrem à justiça, ainda assim, com todos esses obstáculos, os agentes continuam a luta para evitar cenas como estas e também novas tragédias.